Olha, e um projeto está sendo lançado para levar atendimento para as pessoas em situação de rua aqui na capital. Entre as ações estão a emissão de documentos, o acesso a políticas públicas e atendimentos com assistência social. Esse é o projeto Defensoria Pop Rua, que foi pensado pela doutora Patrícia Monte, que é defensora pública. E eu recebo ela hoje aqui no estúdio. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Lalesca. Obrigada ao espaço da TV O Dia. E a gente veio falar um pouco realmente da importância do projeto. E qual foi a sua inspiração para fazer o projeto? Bom, a Defensoria Pública lida diariamente com diversos tipos de vulnerabilidade. E embora a Defensoria seja popularmente conhecida como advogado de pobre ou coisa assim, a Defensoria Pública tem um papel muito mais importante do que isso, um papel de transformação social. Então, assim, diante de diversas vulnerabilidades que os defensores públicos se deparam, a gente vê um problema diário de fluxo no atendimento da pessoa em situação de rua, Falhas nos fluxos da assistência social, inúmeros benefícios que são garantidos às pessoas em situação de rua, porém por falta de orientação ou até falta de captação dessa população vulnerável, os serviços deixam de chegar até eles, Então, qual é a proposta da Defensoria Pública? A proposta da Defensoria Pública é que ela saia de dentro do seu prédio e vá até os pontos de acolhimento e abrigamento das pessoas em situação de rua, levando a orientação jurídica. Junto com a orientação jurídica, o que é que se propõe? Levar os serviços de atendimento jurídico que a população mais precisa. Por exemplo, a falta de documento pessoal. Algumas pessoas nunca tiveram as certidões de nascimento ou documento de identificação, ou já tiveram e se extraviaram, e outras não têm a documentação, RG, CPF, carteira de trabalho, enfim, documentos essenciais para que ele possa exercer com dignidade sua cidadania. Assim, a Defensoria Pública se propõe a articular com os órgãos do município e do estado para que leve tais serviços até o morador de rua. Não é uma tarefa fácil, porque preciso de cooperação muito ampla de todos os órgãos, sejam do estado, seja do município, mas acredito que todos têm interesse em suprir e atender essa demanda da Defensoria Pública, até mesmo porque muitos também das pessoas em situação de rua têm alguma dependência química, e também para a questão mesmo do cidadão que vive em Teresina, que não se conforma em ver um ser humano numa situação de abandono. Então, assim, o projeto, ontem a gente conversou com algumas pessoas da Sencasp, conversamos com o pessoal da gerência ambiental do município, E também já sei que a vice-governadora Regina Souza quer também implementar no estado as políticas públicas da pessoa em situação de rua, e a Defensoria dá um passo nesse sentido, de começar a dar existência a essas pessoas, Na verdade, os números de pessoas em situação de rua são subnotificados. Uma das ações do projeto é a gente tentar identificar quem é esse público. A segunda ação é levar essa orientação jurídica a essa população, e não só isso, como o próprio acesso ao serviço público, jurídico. O terceiro é que o pessoal da Sencasp, CREAS, CRAS, nos ensine o que é a rede de assistência social, para que o defensor saiba fazer os encaminhamentos, porque muitas vezes o atendimento, para ser efetivo e concreto e útil, não é só ação judicial e encaminhamento, Tem que ser mas também conjunta. Já se valer da rede que já está à disposição. Então, esse é um do outro objetivo, e o outro objetivo é que nós, defensores, também possamos capacitar, se dispor a capacitar a própria rede de assistência social, Algumas demandas que eles nos apresentaram, eles têm dúvidas em relação ao estatuto da pessoa com deficiência, das ações de curatela, quais os casos de pedido de internação compulsória, como também nós, profissionais do direito, precisamos saber quais são os casos que são indicados para a internação compulsória, medidas de cumprimento de medida de segurança, como termina o cumprimento da medida de segurança. Enfim, nós temos muita dúvida dos serviços que são dispostos, da assistência social para as pessoas em situação de rua, e os assistentes sociais, embora no dia a dia já consiga
empreender esforços para encaminhar para o mercado de trabalho, tirar a certidão de nascimento e tudo, para o assistente social correr todos os serviços também é cansativo. Então, assim, a proposta é que a gente vá nos centros POPs, nas casas de abrigamento, algumas praças onde tiver maior incidência, né? Então, na verdade, esse trabalho também só vai ser possível se os órgãos nos ajudarem, né? A exemplo desse projeto, a Defensoria Pública está realizando o projeto Mente Cidadã, que já está na terceira ação. Fomos um dia para o Amarelo de Abreu, depois para o CAPS Infantil do município e depois para o CAPS 3 da Zona Sul. Foi um sucesso. A Defensoria Pública da União tem sido uma parceira imprescindível, né? Até mesmo porque os programas, os benefícios assistenciais, a orientação jurídica compete à Defensoria Pública da União. O INSS também tem se disposto em todas as ações. O Instituto de Identificação. Então, cada ação dessa, a gente faz mais de 20, 30 atendimentos de cada órgão. E é um avanço, não é? De uma vez só, né? O que todos os órgãos têm revelado é que o trabalho tem sido extremamente importante, que nunca tinha visto uma articulação grande para fazer isso e, na verdade, a Defensoria Pública, ela está disposta a empreender as ações para concretizar o projeto, né? Mas a gente precisa dos parceiros. A senhora falou aqui que vocês já entraram em contato com as secretarias e também com o governo do estado. Quando é que o POP Rua começa a funcionar? Já tem alguma data prevista? Sim, ontem nessa reunião, né, que a gente teve com algumas pessoas da Sencasp, que é onde o serviço para a pessoa em situação de rua é mais presente, por enquanto, né, a gente fez um cronograma de apresentar para todos os interessados, não só os órgãos, como também os movimentos sociais, o projeto e o fluxo de atendimento no dia 18 de novembro. Né? A data, como foi ainda ontem pensada, a gente ainda vai repassar para os órgãos e para a sociedade civil para que a gente possa realmente confirmar o certo. Mas em princípio, ficou marcado para o dia 18 de novembro na Escola Superior da Defensoria Pública. E nós esperamos que tudo dê certo nesse projeto, porque é maravilhoso. Porque as pessoas de rua vão sair da invisibilidade para existirem, né? Porque sem documento fica muito complicado. Sem documento é difícil até do governo do estado ou do governo municipal fazer uma política pública eficiente. Porque sem o documento você não consegue ter a estatística da existência da pessoa. Né? Então, assim, durante os encaminhamentos, a gente propõe que a gente consiga contabilizar esse fluxo, né? Seria muito interessante o IBGE também participar com algum tipo de atualização de estatística, né? Que já acho que há alguns anos atrás já foi feito, né? Mas, assim, de 5, 6 anos para cá, aumentaram as pessoas, né? Em situação de rua. E, assim, eu vejo eu estou esperançosa de que realmente haja uma grande participação, não só dos órgãos, como da própria sociedade civil, porque como a diretoria de primeiro atendimento já há anos, né, não só agora sob a minha direção, mas há anos atende pessoas invisibilizadas, né, promovendo esses tipos de ação que não necessariamente sejam ações na justiça, né, solicitação de segunda via de certidão de registro, reconhecimento de paternidade e maternidade social afetiva, extrajudicial, alteração de prenome e gênero. Então, assim, a Defensoria já faz tudo isso na diretoria de primeiro atendimento, só que a gente precisa dar visibilidade também, desses, né? Além de dar visibilidade desse serviço, né, para explicar como é que ele acontece, pode ser simples, e ao encontro do cidadão vulnerável, né? Outra coisa que, quando eu vou para essas ações, eu sempre faço uma pequena palestra de educação em direitos, falando principalmente dos direitos de família, porque eu sou defensora de família, e a gente vê que a maior demanda da Defensoria ainda é os temas relacionados a alimentos, investigação de paternidade, divórcio, reconhecimento de união estável. Então, além de eu fazer essa palestrazinha, eu sempre falo da importância do cidadão brasileiro exercer a sua cidadania ativamente e não fique só passivamente esperando o Estado social, né? Que ele se comprometa. Então, assim, nesse caso,
do morador de rua, com muitos, a condição de vulnerabilidade é tamanha que ele vive completamente ilhado, né, do contato socioafetivo, do direito, do mercado de trabalho. Então, assim, a gente tem que realmente ir até eles, né? Então, assim, é um esforço, né? A gente não nega, por isso que eu estou dizendo que só tem condição de ter êxito se a equipe da assistência social do município e do estado cooperar e junto com as demais instituições. Mas eu tenho certeza que a gente vai ser exitoso nesse sentido. Muito obrigada pela presença, tenha um ótimo dia e que esse projeto faça muito sucesso. Obrigada, Larissa. Obrigada pelo espaço da divulgação.